Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu vou parar aqui, nós vamos orar, depois vamos voltar ao restante do texto. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo que está nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade entre nós. Pai amado, obrigado por, nesse ambiente, viver uma ambiência, uma atmosfera da tua presença. O Senhor se encontra na casa, não somente aqui, mas em muitos lugares em onde o Senhor é invocado, é proclamado, a ser louvado e adorado. Mas agora, Senhor, a tua palavra está aqui diante dos nossos olhos. E mais do que diante dos nossos olhos, ela se encontra diante do nosso caráter. E pedimos que o Senhor nos fale por essa porção da tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema uma igreja que deixa marcas. Uma igreja que deixa marcas. Existem pessoas que passam pela vida, pela existência, e elas não deixam nenhuma marca na vida dos que ficam. Não deixa nenhum legado. Felizmente é assim, pessoas que passam pela vida e não deixam marcas nenhuma na vida das pessoas. Talvez seja uma coisa que você não se preocupa tanto, dado as suas responsabilidades do dia a dia, dado as suas responsabilidades com tudo que você tem ou ainda precisa ter. Mas eu quero que você pense nisso. Se vale a pena a gente viver uma vida sem nos preocupar em deixar marcas na vida das pessoas. Vale a pena e muito nos preocuparmos com esse aspecto da vida de todo, que deveria ser na vida de todo cristão. O quê? Deixar marcas na vida das pessoas. Deixando marcas na vida das pessoas. Na verdade, meus irmãos, a igreja tinha que ser um lugar de pessoas que são as próprias marcas de Cristo. Não podemos nos conformar com a realidade de ser uma igreja que não deixa marca na vida das pessoas. Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso impulsionou o ministério do apóstolo Paulo. Isso impulsionou a vida do apóstolo Paulo. E por onde ele passou, o Espírito Santo fez marcar a vida de pessoas e de igrejas. Existem pessoas que estão ao seu redor, meu irmão, que precisa que você a marque. Existem pessoas que estão ao seu redor, que estão esperando muito mais do que um abraço seu. O seu abraço é uma bênção. Existem pessoas que estão ao seu redor que querem muito mais do que um bom dia, do que uma paz do Senhor. E o seu bom dia é uma bênção. A paz do Senhor que você dá é uma bênção. Mas existem pessoas que estão ao seu redor que querem muito mais do que um bom dia, uma paz de Cristo, a graça de Cristo. Existem pessoas que estão esperando que você as marque com as próprias marcas de Cristo que estão na sua vida. Amém, gente? Esse texto que eu acabei de ler com você, eu falei que é um texto muito lindo, ele é carregado de um misto de sentimentos e de palavras de orientações. O apóstolo Paulo estava em viagem, ele queria passar a festa de Pentecostes em Jerusalém, e ele para num lugar chamado Mileto. E por passar alguns dias em Mileto, ele manda um recado aos anciãos, aos presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso, que pudessem encontrar com ele em Mileto. A viagem demoraria alguns dias para acontecer. Então Paulo manda chamar os presbíteros ou os anciãos da igreja de Éfeso para estar com ele em Mileto. Ele não teria tempo de ir a Éfeso, de voltar
à cidade de Éfeso e visitar a igreja. Até porque se ele chegasse em Éfeso, se ele fosse a Éfeso e chegasse em Éfeso, com certeza ele se envolveria com a igreja e não teria tempo de passar a festa de Pentecostes em Jerusalém. Por conta disso, o apóstolo Paulo chama os anciãos e para o seu último encontro com eles, para ter um tempo com os anciãos de Éfeso. E aí o apóstolo Paulo vai ser nesta manhã nossa inspiração de como marcar a vida das pessoas. E nós vamos observar por esse texto, desse encontro do apóstolo Paulo com os anciãos de Éfeso, com os presbíteros de Éfeso. Nós vamos, nessa manhã, sermos inspirados pelo apóstolo Paulo. E falar de inspiração da vida do apóstolo Paulo é chover no molhado. Tudo na vida do apóstolo Paulo é inspiração para nós enquanto igreja. Mas vamos mais uma vez olhar aqui a vida do apóstolo Paulo juntamente com os presbíteros de Éfeso, no seu encontro com os anciãos e presbíteros de Éfeso. Nós vamos ser inspirados a olhar o que significa ser uma igreja que deixa marcas. Mas afinal de contas, meus amados irmãos, o que Paulo fez de tão especial assim que deixou marcas na igreja de Éfeso, nos presbíteros de Éfeso? O que ele fez, guardado as devidas proporções, evidentemente, porque estamos falando do apóstolo Paulo, nós também precisamos fazer. Vamos lá, de novo. O que de tão profundo assim, de tão especial, o apóstolo Paulo fez para deixar marcas na igreja, na liderança de Éfeso? Então, guardado as devidas proporções, que estamos falando de Paulo, nós também precisamos deixar marcas nas pessoas, na igreja da qual fazemos parte. Então nós vamos ver isso nesta manhã, e que o Senhor possa nos abençoar por sua bendita palavra. Amém? Então vamos lá. O que Paulo fez de tão especial assim, de tão profundo assim, que deixou marcas na igreja? Em primeiro lugar, Paulo dedicou sua vida a serviço da igreja. Isso está no versículo 18 e 20, que já lemos, não precisamos ler mais uma vez. O que Paulo fez de tão especial para deixar marca na igreja de Éfeso foi dedicar sua vida e o seu serviço à própria igreja. As palavras de Paulo aqui não deixam nenhuma dúvida de como ele serviu a igreja, honrou o privilégio de servir a igreja. E não importava para ele as dificuldades. Ele está dizendo assim, no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas cidades dos judeus, que pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Então são palavras que não deixam nenhuma dúvida quanto a essa marca que Paulo imprimiu na igreja de Éfeso. O quê? A dedicação da sua própria vida, do seu próprio ministério em serviço da igreja. Então, são palavras que se derivam de fato de um serviço como se fosse um escravo. Paulo se considerava escravo da igreja. Paulo se considerava alguém que era completamente dedicado à igreja do Senhor Jesus. Essa expressão, servir ao Senhor, ela aparece mais de 6 vezes nas epístolas do apóstolo Paulo. Ou seja, não somente a igreja de Éfeso, mas em todas as igrejas, Paulo se sentia escravo da igreja, servo da igreja. E outro aspecto aqui interessante no serviço é que Paulo está falando dos seus dons espirituais. Ele dedicou a sua vida e dedicou os seus dons a serviço da igreja. Agora eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, por favor, para o versículo 19 ainda, que ele fala assim: servindo ao Senhor com toda humildade
com lágrimas, com tentações e com ciladas. Observa aí, por favor, no versículo 19 na sua Bíblia. Olha isso, ó. Ele servia ao Senhor, sentindo-se escravo da igreja e disponibilizando os seus dons e a sua própria vida. Mas como? De que maneira? Com humildade, debaixo de lágrimas, com tentações e com ciladas dos judeus. Ou seja, de que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele servia a igreja com dificuldades. Todos esses aspectos aqui, desse versículo 19, nos aponta que ele serviu a igreja com dificuldades. Humildade fala de caráter. Ele serviu a igreja com o caráter de Cristo. Lágrimas, elas falam de sofrimento e sacrifício. E tentações fala de ataques do diabo, porque é o diabo que tenta. E ele está falando com cilada do diabo, fala de traição. Olha isso. Olha como Paulo servia a igreja. Ele não deixou de ser um servo da igreja. Ele sempre foi servo da igreja. Mas servir a igreja não foi fácil para ele. Isso me leva, irmão, a pensar numa coisa. Algo que me vem à mente todos os dias. E eu confesso a você que não me vem à mente porque eu sou pastor. Porque antes de ser pastor, eu sou crente. O que me vem à mente é o que eu tenho feito pela igreja de Cristo Jesus, já que o meu Jesus fez tudo pela santa igreja dele. Posso repetir isso para você? O que eu tenho feito pela igreja de Jesus, tendo o meu Senhor Jesus feito tudo pela igreja dele. Quando você lê a carta aos Efésios, você observa um líder de joelhos dobrados orando pela igreja. Você pode observar quando você lê a carta no capítulo 1, 2 e 3. E Paulo usa a seguinte expressão: por causa de vocês eu me ponho de joelhos perante o Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso servir a igreja. 2 pessoas falaram amém. Eu não sei se você tem dúvida disso, ou você não sente que é maravilhoso servir a igreja. Mas eu vou falar de novo, não para você dizer o amém. Vou falar de novo porque é assim que entendo. É maravilhoso servir a igreja de Jesus. Melhorou um pouco. É maravilhoso servir a noiva de Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, qual o nível de sua dedicação à igreja de Jesus? Qual o seu nível de dedicação às pessoas? O que você tem feito para marcar a vida das pessoas? Tem muitas coisas que a gente pode fazer para marcar a vida das pessoas. E marcam mesmo. Mas eu penso que tem 3 marcas, que são essenciais para marcarmos a vida das pessoas. Eu vou falar de 2 porque talvez a principal nós vamos falar no último momento da nossa mensagem. Mas 2 coisas você vai fazer e você vai marcar a vida das pessoas na igreja. Eu diria, marcar a vida das pessoas, não só aquelas que estão na igreja, mas aquelas que também estão fora da igreja. A primeira é o que Paulo está dizendo aqui. Se você quer marcar a vida de alguém, seja servo. Sirva as pessoas. Sirva as pessoas que você conhece. A vida de Jesus toda, seu ministério todo foi servir as pessoas. E preste atenção no que eu vou te falar sobre isso. Não seja servo das pessoas que você tem afinidade. Porque a nossa tendência é querer servir aquelas pessoas que temos afinidade. Servo não escolhe a quem serve. Servo escolhe a todos que são servos de Jesus e até aqueles que não são servos de Jesus. Quer marcar a vida das pessoas? Seja servo. Outra
Outra coisa que você vai fazer, que vai marcar com certeza a vida das pessoas, é: dedique seu tempo a elas. Ofereça do seu tempo para as pessoas. Pastor, eu não tenho tempo para mais nada na minha vida. Se o dia tivesse 26 horas, eu ficaria grato. 2 horas do meu dia seria precioso. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido das minhas coisas. E eu ainda tenho tempo de vir para a igreja. E me sobra um pouquinho de tempo para fazer minha devocional. Desculpa, irmão, aí estou sendo até exagerado. Mas será que no coração de Jesus não tem um desejo para que em seu coração você coloque que você precisa dar tempo para as pessoas, do seu precioso tempo? Pense nisso. Quer marcar a vida de alguém? Dedique um tempo da sua vida para essa pessoa. A pessoa que está precisando de você, precisando de uma palavra de conselho, precisando de uma oração, de um tempo de qualidade, estudo da palavra. Pense nisso. E repito, é maravilhoso servir a igreja. E é maravilhoso servir as pessoas. Por que Paulo marcou a igreja em Éfeso? Porque Paulo dedicou a sua vida para servir a igreja. E isso com humildade, lágrimas, tentações e provações. E ainda com ciladas. Pense nisso, irmão. E não deixe nenhuma dificuldade roubar de você o privilégio de ser servo das pessoas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, o que Paulo fez de tão profundo assim que deixou marcas na igreja e nos presbíteros de Éfeso? Paulo mostrou o que significava ser impulsionado pelo Espírito Santo por causa do ministério. Isso marcou a igreja de Éfeso. A forma como ele foi impulsionado pelo Espírito por causa do seu ministério. Está no versículo 22 ao versículo 25. Eu vou ler o versículo 25 porque nós não lemos o versículo 25. Diz assim: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Mas volta lá ao versículo 23, para a gente entender melhor esse ponto. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Veja o que Paulo está dizendo no versículo 22. Seu espírito está ligado ao Espírito Santo. E ele tem a convicção de que ele é impulsionado pelo Espírito. E o Espírito Santo está falando ao Espírito de Paulo que ele iria para Jerusalém e lá ele seria preso. Você iria para um lugar sabendo que você seria preso por causa da perseguição? Será que nós iríamos para um lugar tendo a certeza que seríamos presos naquele lugar? O apóstolo Paulo, ele tem a convicção no Espírito, porque ele é impulsionado pelo Espírito, que seria preso por causa do Evangelho. Meus irmãos, o ministério é correr risco. Mas quem está ligado em Espírito com o Espírito de Deus, não tem escolhas, não tem medo, não faz de suas escolhas, ou melhor, faz de suas escolhas sua prioridade. Vou repetir. Quem vive o ministério sabe que ministério é correr riscos. Mas quem está ligado no Espírito, pelo Espírito de Deus, não tem escolha, não tem medo, corre risco. Por quê? Porque o ministério é sua prioridade, é uma das suas principais prioridades.
É importantíssimo olharmos para esses versículos 22 e 23. Para Paulo, o ministério dá sentido à sua própria vida. Para ele, ministério não é só penoso, não é fardo. Olha isso aqui, por favor, irmão. Para o apóstolo Paulo, o ministério não é fardo, não é peso. Na verdade, para ele é um privilégio, mesmo sabendo que em Jerusalém seria preso. Sabendo disso, ele não coloca o ministério como um fardo, como peso. Antigamente, em nossas igrejas, nós usávamos o termo trabalho na igreja, né? Hoje tem trabalho na igreja? Quem lembra disso? Levanta a mão, pode ser sincero, irmão, aí, tá vendo? Hoje nós teremos trabalho na igreja. Só a palavra já cansa, né? Trabalho. A gente trabalha a semana toda e vai, no final de semana, trabalhar de novo. Porque essa palavra trabalho já cansa, né? Só que Paulo está dizendo aqui para nós que ministério para ele não é fardo, não é peso. Você pode ler comigo mais uma vez o versículo 24? Porque você vai ter a certeza que para o apóstolo Paulo, marcar a vida das pessoas não é fardo, não é peso, é privilégio. Olha o que está dizendo no versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Com o quê? Servir ao Senhor com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Na igreja de Jesus tem que ter pessoas assim, não só pastores, presbíteros, diáconos. É claro que Paulo está falando aqui, é um grupo seleto na igreja que são presbíteros, são anciãos. Mas essa palavra não é somente para presbítero, para ancião, não é para todos nós, meus irmãos. Na verdade, esse versículo 24 aqui deveria ser também o nosso versículo de vida de ministério. Ou seja, impulsionados pelo Espírito Santo, ministério para nós deveria ser algo que nós fazemos com alegria, precioso, não como fardo, para ninguém dizer que eu não estou fazendo, porque se eu não fizer, as pessoas vão dizer que eu não estou fazendo. Não, até porque no reino de Deus, o primeiro não é fazer, o primeiro é ser. No reino de Deus, na igreja de Cristo, o primeiro não é fazer, o primeiro é ser. E se você olhar o versículo 19, lá está o ser. Paulo era servo, com humildade, ser humilde, ter o caráter de Cristo. E penso que quem não valoriza o ser, vai fazer a obra com fardo, com peso, por obrigação, ou ainda querendo fugir, pegando um caminho de fuga. Você sabia que tem gente que trabalha na igreja porque pega um caminho de fuga? É verdade. Tem gente que trabalha para fugir. E ainda tem gente que trabalha na igreja para não ser visto pelos outros que está parado. Ministério não é isso. Ministério é ser impulsionado pelo Espírito Santo a fazer a obra do Senhor com alegria, sabendo que é um privilégio marcar a vida das pessoas com o próprio ministério. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém. Ainda para fechar esse ponto, pessoas fracas não marcam a vida de ninguém. Pessoas que estão ligadas ao Espírito Santo são fortes, são resilientes. Chegarão ao final da vida, da sua carreira, da sua trajetória, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém. Pessoas fracas jamais chegarão ao final da sua carreira dizendo como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira ministerial, guardei a fé. Em terceiro lugar, o que o apóstolo Paulo fez de tão especial assim, que marcou a vida da igreja, as pessoas da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso.
diante da sua partida, nós vamos observar isso. Paulo se preocupou com a igreja. Versículo 28, acompanhe comigo, por favor, versículo 28. Paulo se preocupou com a igreja. Olha o que diz o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ainda o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Vale a pena lermos mais uma vez esses dois versículos 29 e 30. No nosso modo de falar, nós diríamos: parece que Paulo está adivinhando. Mas não é adivinhação. É o nosso modo de falar, né? Até porque crente não adivinha nada. Crente tem discernimento. Paulo está sendo discernimento do que iria acontecer na igreja de Éfeso. E da forma como aconteceu no seu discernimento, de fato aconteceu. Vamos lá, repetir. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. E essa preocupação acabou acontecendo. Leia mais uma vez comigo, ou me acompanhe, por favor, versículo 29. Pois eu sei disso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que são lobos cruéis que Paulo está falando aqui? Lobos cruéis vêm de fora. Homens com caráter perverso. O lobo é uma ameaça que vem de fora, não é de dentro. Por isso que Paulo está dizendo para os presbíteros da igreja de Éfeso: continue apacentando o rebanho, continue cuidando das pessoas que estão dentro da igreja de Deus, porque se você não apacentar o rebanho, os lobos que estão à espreita, eles encontrarão brechas, entrarão no meio do rebanho e matarão pessoas no rebanho. O que são lobos cruéis? Ameaça de fora. São realidades espirituais que vêm dentro da igreja, de fora para dentro, e mata o rebanho de Cristo. Eu poderia citar muitos para você, de lobos cruéis do nosso tempo, mas eu vou citar um: o mundanismo. O mundanismo tem entrado na igreja de Cristo Jesus e tem matado o rebanho de Cristo. E olha que interessante, o que Paulo está dizendo no versículo 29. Não tem perdão, mata mesmo. É claro, meu irmão, que você precisa vigiar. Você, antes de tudo, precisa vigiar. Você não pode deixar que o lobo do mundanismo entre na sua mente. Evidentemente que não. Mas nós, enquanto rebanho, nós enquanto diáconos, nós enquanto pastores, precisamos tomar conta do rebanho de Deus, para que os lobos não entrem no meio do rebanho e mate o rebanho sem dó e piedade e perdão. Quer marcar a vida das pessoas? Cuide das pessoas. Seja pastor das pessoas.
Não estou falando pastor no sentido ministerial, porque o primeiro aspecto do pastor é o seu caráter. O segundo aspecto do pastor é a sua ternura. E o terceiro aspecto do pastor é alimentar o rebanho. E o quarto aspecto do pastor, ministerialmente falando, é vigiar o rebanho. Nesse aspecto de vigiar o rebanho, todos nós podemos ser pastores. Todos nós podemos cuidar um dos outros, proteger uns aos outros, para que os lobos lá de fora não entrem na igreja e apanhem as ovelhas que estão envolvidas com o mundanismo, que é um exemplo que eu dei do que significa lobo cruel. Posso ouvir um amém? Mas Paulo está dizendo ainda, meus irmãos, no versículo 30, ele está falando dos homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Isso aqui não é de fora, é dentro. Dentre vós mesmos, olha isso. Olha o versículo 30. Isso é fora ou dentro da igreja? Dentro da igreja. E que dentre vós mesmos, Paulo está falando para quem aqui? Para os presbíteros, para os líderes. Sabe o que ele está dizendo? Do meio de vocês surgirão falsos profetas, falsos líderes, que ensinarão doutrinas de demônios, e essas doutrinas enganarão muitos no rebanho de Jesus, enganarão muitos discípulos, e eles passarão a seguir essas doutrinas de demônios. Por isso que Paulo está se preocupando com a igreja. E eu falei a você que Paulo teve o discernimento, e é exatamente isso que acontece. A igreja de Éfeso passou por isso. Ou seja, lobos de fora invadiram a igreja e mataram o rebanho. E profetas de dentro, homens cruéis, enganaram com falsas doutrinas. No nome de Jesus, que as nossas mentes sejam protegidas, que o nosso rebanho seja protegido dos lobos de fora e das doutrinas falsas de dentro. Amém, amados? Mas para isso acontecer, sabe o que eu e você temos que fazer? Cuidar uns dos outros. Cuide do irmão que está perto de você, porque você foi chamado para marcar a vida desse irmão, cuidando da vida dele. Amém, irmão? Por favor, não seja alguém que leve a ovelha de Jesus, tal qual você é, para fora do aprisco, não. Nós conhecemos muitas histórias, aqui termina esse ponto, de pessoas que ao invés de cuidar dentro do rebanho, proporcionou coisas que levaram o rebanho para fora do aprisco. Quantas pessoas estão afastadas dos nossos rebanhos por conta de ovelhas, de pastores, de líderes, que ao invés de cuidar, machucam, que ao invés de ministrar bênção, liberam palavras de maldição. Nós precisamos ser pessoas que temos que ter cuidado com o rebanho, cuidar uns dos outros. Isso marcará a vida das pessoas. Amém? Em último lugar, o que Paulo fez de tão especial assim que marcou a igreja de Éfeso? Paulo imprimiu o amor cuidadoso de Jesus nas pessoas, na igreja. Vamos ao versículo 33, por favor. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurado coisa é dar
do que receber. Em toda esta cena que está acontecendo aqui em Mileto, a última palavra de Paulo é esta. Paulo está olhando para os presbíteros de Éfeso, está dizendo assim: olha primeiro para vocês. Vocês não precisam cobiçar nem prata nem ouro, porque vocês foram chamados para servir a igreja de Jesus. Vocês não precisam da prata e do ouro. Vocês precisam é do amor de Cristo. Porque enquanto vocês amarem a igreja de Jesus, Jesus vai amar vocês e vai sustentar vocês. Vocês não precisam tirar nem a prata nem o ouro da igreja, porque a igreja vai dar para vocês o que vocês precisam. É isso que Paulo está falando para os presbíteros da igreja de Éfeso. E para completar, ele está dizendo assim para eles: o que vocês precisam ter é amor pela igreja, amor pelas pessoas. Mas não está escrito isso, pastor, que Paulo está dizendo para os presbíteros da igreja que eles têm que amar a igreja. Está escrito sim. Você pode não encontrar a palavra amor, mas você vai encontrar o verbo dar. A sua Bíblia é igual a minha, que tem as palavras de Jesus em vermelho? Levanta a mão quem tem a Bíblia com a palavra de vermelho, onde Jesus fala. Isso, igual a minha, ó. Palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado ou feliz coisa é dar do que receber. Cadê o amor aqui, pastor? Cadê a palavra amor? Eu te falo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o verbo que mais traduz amor é dar. Sabe qual é a maior frustração do amor? A maior frustração do amor é quando não tem mais nada para dar. A maior frustração do amor é quando não tem mais nada para dar. Então o que Paulo está dizendo para os presbíteros de Éfeso é: não deixem de dar aquilo que as pessoas precisam. Ele está citando aqui, evidentemente, os enfermos. Mas não é somente os enfermos. A igreja tem a marca do amor do eterno, do Pai eterno. E essa marca é o amor. Lembra que eu falei lá atrás de três coisas, as três coisas que mais marcam a vida de uma pessoa? Lembra quais foram que eu falei? Primeiro é servir. Depois, dedicar o tempo. E terceiro, amor, irmão. Amor. Amar marca a vida das pessoas. A maior marca que você pode dar a alguém é amando. E amar até os inimigos. São palavras de Jesus. Amar não é uma escolha de quem é crente, de quem é discípulo. Desculpa usar o termo crente. Força do hábito. Amar não é a escolha de quem é discípulo. Quem é discípulo ama. E não escolhe quem ama. Escolhe amar. Melhor, escolhe obedecer, amar. Porque amar é um mandamento. Entendeu, irmão? Uma pessoa falou amém. Nós não escolhemos amar. Nós obedecemos amar. Porque amar não é uma escolha que eu faço. Amar é um mandamento que eu obedeço. Não é uma escolha que eu faço. É um mandamento que eu obedeço. E eu não amo aquele que eu escolho amar. É fácil eu amar a minha escolha, a minha esposa, porque eu escolhi como minha esposa. Mas eu não devo amar somente a minha esposa. É claro que o meu amor por ela é um amor. Não é somente um amor de esposo para com a mulher, com a esposa. Não estou falando do amor de um esposo com uma esposa. Estou falando do amor ágape. Amor de Deus. Que não escolhe amar. Obedece a amar. E ama a todos. Indistintamente. Não separadamente. Você entendeu isso, irmão? A gente ama indistintamente, não separadamente.
É o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. E eu chamo a sua atenção para uma coisa que está escrito lá em Apocalipse. Estou caminhando para o final para a gente encerrar. Das 7 igrejas da Ásia, qual foi a primeira carta enviada? Para qual igreja? Qual foi a primeira igreja a receber as cartas do Apocalipse de João? Das 7, qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? De qual igreja nós estamos falando aqui, gente? De Éfeso. Eu não sei se vocês estão com medo de falar, ou não sei se vocês não conhecem. E deixa eu te chamar a sua atenção, como pastor, eu posso fazer isso. Meu irmão, se você não sabe que a primeira carta do Apocalipse é Éfeso, você tem que ler a Bíblia, irmão. Fecha um parênteses aí. Estou puxando a sua orelha mesmo como pastor. Se você não sabe que a primeira carta escrita em Apocalipse é a carta de Éfeso, desculpa, você pode estar querendo não falar por medo, tudo bem, eu te respeito. Mas se você não sabe, irmão, pede perdão a Jesus e começa a ler a Bíblia hoje. Fecha o parênteses, fecha o puxão de orelha. Volta aqui. A primeira igreja a ser mencionada em Apocalipse, das 7 cartas da Ásia, é Éfeso. Não é para você responder não. Estou fazendo a pergunta, mas não é para você responder não. Mas qual é a repreensão que Jesus faz à igreja de Éfeso? Tenha contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ok? Amém? Por muitos anos a gente pensou o seguinte: esse primeiro amor é o primeiro amor da nova conversão. Correto? Errado. Fica tranquilo que eu já preguei sobre isso. Não tem problema admitir isso não. Tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Ou seja, o primeiro amor lá da conversão, que a gente só vinha para a igreja 24 horas por dia, queria estar na igreja. Não é nada disso. Sabe de que o amor Jesus está falando lá em Éfeso, a igreja de Éfeso? Tenho contra ti que vocês deixaram de amar as pessoas. Tenho contra ti que vocês pararam de imprimir amor na vida das pessoas. Abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor que Jesus está falando em Éfeso é o que Paulo está dizendo aqui para os presbíteros da igreja de Éfeso. Voltem lá e amem o rebanho. Amem as pessoas. Não deixe de amar. Porque se vocês não amar, as pessoas não serão marcadas com o amor de Deus. Que nesta manhã, o Senhor Jesus, que deixou todo o seu amor por nós na cruz, em forma de sacrifício e morte, em nosso lugar, possa imprimir o amor dele no nosso coração. E assim, de fato, eu e você marcaremos as vidas das pessoas. Amém, amados? Para eu concluir, como podemos chegar à conclusão de que, de fato, a vida e o ministério do apóstolo Paulo marcou os presbíteros de Éfeso? Claro, também da igreja. Vamos ao versículo 36 a 38 para a gente terminar. Pegue a sua Bíblia, na Bíblia, tá bom? Não é no telefone não, na Bíblia. Na Bíblia, vamos lá? (38) Será que de fato Paulo marcou a vida dos presbíteros de Éfeso e da igreja? Será? Será que aquilo que ele está dizendo aqui, até o versículo 35, é verdade? Será? Será que Paulo de verdade, meus irmãos, viveu o que pregou, pregou o que viveu? Será que eu e você vivemos aquilo que lemos, que ensinamos, que pregamos ou não? Olha o que diz o versículo 6, perdão. E havendo dito isto, para nessa vírgula que está na sua Bíblia aí. Não, é para você parar mesmo. E havendo dito isto o quê? Tudo que ele está falando desde o versículo 17.
É um discurso. Olha aqui para mim. Paulo está falando isso. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu vejo. Paulo está falando isso chorando. São palavras carregadas de sentimento, de saudade, de amor, de afeto, de entrega. Não é um discurso de uma pessoa fria. Não é um discurso de uma pessoa religiosa. Não, é discurso de uma pessoa carregada de emoção, de sentimento, de amor. Eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo está carregado de um sentimento de amor. E está falando isso debaixo de lágrimas. Vamos voltar ao texto. Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera. E essa palavra que ele disse, está lá no versículo 25. Qual a palavra que Paulo disse lá no versículo 25? Que marcou aqui a vida dos presbíteros, deixou os presbíteros de Éfeso chorando. Pode imaginar homens barbados, ou barbudos? Barbados, né? A lágrima molhando as barbas. Choro e mais choro. Principalmente pela palavra que Paulo disse: vocês não verão mais o meu rosto. E acompanhando-no até o navio. Foram com ele até o navio. Como podemos chegar à conclusão que de fato a vida de Paulo e o seu ministério marcou? Está aqui, irmão. Na hora da despedida. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Você tem que marcar tanta vida das pessoas, que o dia que você for embora dessa terra, as pessoas devem chorar, não somente a sua morte, mas sobretudo chorar porque você faz falta, ou fará falta. Eu sei que para falar nisso, falar amém nisso não é fácil não, mas eu vou repetir. Você tem que marcar tanta vida das pessoas, que o dia que você for embora, quer seja para uma outra cidade, eu não quero que isso aconteça, muito menos que você parta agora, mas faz parte da vida. Paulo está se despedindo porque ele vai para Jerusalém para ser preso e morto. Faz parte da vida a despedida. Mas eu não estou focando na despedida. Presta atenção aqui na última palavra. Olha aqui para mim. Segura só um pouquinho, Eric, por favor. Olha aqui para mim, todo mundo. Se você está disperso, olha aqui para mim. Você tem que marcar tanta vida das pessoas. Tanta vida das pessoas, que as pessoas devem sentir a sua falta. Isso pode ser apenas e tão somente um dia que você não vê essa pessoa, mas sobretudo, o dia que você partir dessa terra, as pessoas não vão chorar a sua morte somente. Vão chorar porque você vai fazer falta a elas. Pessoas que deixam marcas, pode até ir embora, mas a marca fica. E todos nós um dia iremos partir, de um jeito ou de outro. Igreja é lugar de marcar pessoas, porque a igreja foi marcada pelo sangue da cruz. 5 falaram amém. Eu não entendi por que você não diz amém por isso. A igreja é lugar de marcar pessoas, porque a igreja foi marcada pelo sangue da cruz de Cristo. E o sangue não foi de qualquer maneira, não. Marcas. Pega a sua mão para a gente terminar. Faz o que eu estou fazendo assim, ó. Vê se tem um buraquinho na sua mão aí. Tem um buraco na sua mão? Tem?
Eu não sei te provar cientificamente porque esse buraquinho na mão. Talvez seja porque a ausência de músculo ou de osso. Mas eu posso te falar uma coisa que me ensina muito esse buraquinho na minha mão, na sua mão. Sabe o que me ensina? O que me ensina é que o meu Jesus teve pregos que perfuraram essa parte da mão dele aqui, ó. Então, quando eu aperto a minha mão e vejo esse buraco, eu lembro que o meu Jesus deixou uma marca. Marca do seu sacrifício. Um dia, alguém perguntou a uma pessoa sem muita instrução e disse assim: fulano, o que Jesus carregou para o céu que continua com ele? E essa pessoa sem instrução, mas muito cheio de sabedoria, e possivelmente um discípulo de Jesus, de verdade, disse: olha, eu não estou vendo, porque os meus olhos não podem ver. Eu tenho certeza que aquilo que tem lá no céu com Jesus, que veio da terra, são as marcas que ele tem no corpo por minha causa. Isso deveria falar ao seu coração. Você que ainda não marcou a vida de ninguém nessa terra, e pelo contrário, marca negativamente, com palavras, com atitudes que não correspondem à realidade de quem é mesmo, de fato, discípulo de Jesus. Pense nisso nesta manhã. Você faz parte do corpo de Cristo, da igreja. Igreja é lugar de marcar a vida das pessoas. Amém? Deus vos abençoe. Vamos cear? Chamar aqui o pastor Leonardo, passar a palavra ao pastor Leonardo. Eu estou assim, estou triste de não poder ajudar aqui o pastor Leonardo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, há uma semana eu tenho feito uma coisa. Eu sei que o meu problema é muito pouco diante de muitos problemas de pessoas que passam na vida. O meu não é nada, absolutamente nada, em relação a muitas pessoas que estão doentes, padecendo, e que às vezes não tem nem cura. Mas eu tenho lembrado que o meu Senhor Jesus foi para o Gólgota e não foi em silêncio. Ele ficou em silêncio diante dos seus tosqueadores, mas ele não foi para o Gólgota em silêncio. Ele foi para o Gólgota citando salmos e louvando ao Senhor. Você sabia disso? Que nosso Senhor Jesus foi para o Gólgota citando salmos? Ele citou o Salmo 122, o Salmo 23. Eu tenho saído de casa com as duas gêmeas e tenho dito da porta do prédio ao carro: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tenho citado os salmos, tenho louvado ao Senhor, porque aprendi com o meu mestre que na hora da dor, a melhor coisa a se fazer é louvar o Senhor. Vamos cear? Pastor Leonardo, eu estou de terno porque entendo, né, que preciso estar bonito. Glória a Deus, queridos. Convidar os diáconos para estar aqui à frente. Convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos iniciar esse momento de memória, de lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nesse momento, você terá a oportunidade de fazer um autoexame. Aqueles que são santos, em comunhão com a igreja do Senhor, poderão nessa manhã participar dos dois elementos e da ceia. Então aproveite esse momento, faça um autoexame, exame introspectivo. Ninguém pode tomar a ceia do Senhor de forma indevida para que não se torne réu.
Então aproveita esse momento. Nós iremos lembrar todo o sacrifício dele na cruz do Calvário. Toda aquela dor. Nós cantamos aqui, condenado era eu, mas ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então, enquanto os santos, os que estão, os irmãos em comunhão com o Senhor, estão fazendo um autoexame. Nós iremos cantar aqui um louvor, e os diáconos irão servir o primeiro elemento. E à medida que você receber o primeiro elemento, tome o seu assento. À medida que você receber o primeiro elemento, tome seu assento, querido. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. Os 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. E digno é o Cordeiro que foi morto. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Por favor, igreja, se coloque de pé. Se coloque de pé, igreja, por favor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo.
Deus. Algum irmão, porventura, deixou de receber o primeiro elemento? O pastor aqui deixou de receber. Mas alguém deixou de receber o primeiro elemento? Todos? Pedir a diaconisa Bruna que ore nesse momento. E na sequência nós vamos participar. Amém, Deus. Paizinho, muito obrigado, Deus, por esse momento. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe à mesa, Pai. Apesar, Jesus, de tantos pecados, Pai, e de sermos, Jesus, às vezes tão ingratos, Jesus, na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos marcou, Pai, de uma forma tão poderosa, Pai, que nós possamos também, Pai, marcar pessoas, Pai. Pai, com lágrimas, Jesus. Pai, que nós possamos marcar a vida, Jesus, para o Teu reino, ó Pai. Que possamos ser frutíferos, Senhor, na Tua casa. Jesus, perdoa o nosso pecado, ó Pai. Que mediante tanto amor naquela cruz, ó Pai, ter se entregado, ó Pai, com marcas de amor, ó Pai. Às vezes ficamos, Jesus, tão parados, ó Pai, mediante, Jesus, de tanta entrega do Senhor naquela cruz. Obrigado por cada vida aqui nessa manhã. Obrigada pela nossa igreja, Pai. Obrigada, Jesus, pelos nossos pastores, ó Pai. Continue abençoando, ó Pai. Que essas portas, ó Pai, continuem abertas para levar o Teu reino e para marcar vidas, Pai. Obrigado pela Tua mesa. Obrigado pelo nosso viver. Obrigado pelo Teu amor que é eterno, ó Pai. Obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Igreja do Senhor, noiva de Cristo, participemos todos do primeiro elemento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Podemos assentar, meus amados irmãos? Perdão, desculpa, perdão, irmãos. Fiquem em pé para receber o segundo elemento. Desculpe-me, por favor. Assim que você receber o segundo elemento, você pode tomar o seu lugar.